pastor José Maria mais uma vez. Meus irmãos, eu sei que vocês se acertaram, mas coloque sobre os pés. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Enquanto você encontra, em especial, o versículo de número 3, eu quero externar minha alegria de poder estar com os irmãos e também quero externar minha alegria ao pastor José Maria. Aqui está bom, não precisa levantar, não. Aqui para mim está bom. Aqui está bem, tá? Ao pastor José Maria, muito obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado por indicar a meus irmãos, tá? Deus continue abençoando o senhor. Estava com saudade depois dessa pandemia, é a primeira vez que a gente se encontra, né? Mas estou muito feliz. E também eu quero trazer um abraço da minha esposa, a irmã Yolanda. Sou casado há 18 anos, para a glória de Deus. E também sou pastor regional na região do Espírito Santo, para a glória de Deus. E também trago um abraço do meu presidente, o presidente Campo de Cuiaté Velho. Eu mandei trago um abraço dele e dizer a todos os irmãos que eu sou simplesmente um pregador da palavra. Eu não sou aquele pregador que faz muita coisa não, tá bom? Eu só vim pregar a palavra de Deus, amém? Quero também dizer a todos os deles que é um prazer conhecê-lo, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Capítulo de número 40, quem encontrou? Amém. Versículo de número 3, está escrito assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no erro veredas ao nosso Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista João. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo de número 1 e o versículo de número 23. Está escrito assim: respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Pode tomar assento e muito obrigado pela atenção de cada um dos irmãos. Meus irmãos, o texto em que ora lemos é um texto muito interessante, texto conhecido como a palavra de Deus. Muitas partes são conhecidas da maioria, outras desconhecidas da maioria, mas o que me chama a atenção é que o plano, o projeto de Deus, ele se estende a longo prazo, a longa data, e Deus sempre avisou por meio de seus profetas o que ele iria fazer e o que ele está fazendo com a sua igreja. E olhando para esse ponto, eu comecei a observar de que Deus havia feito uma promessa chamada de promessa abraâmica, que Deus uma vez prometeu que ele iria ser pai de povos ou pai de uma grande nação, porque antes o nome era Abrão. Abrão quer dizer pai exaltado, e Abraão pai de povos ou pai de uma grande nação. Mas essa promessa parece que vai dar em nada, uma vez que o filho de Jacó, ele é vendido como escravo, e Jacó começa a perder a esperança,
Mas depois a esperança começa a nascer, depois que 70 almas descem para a terra do Egito para encontrar o seu filho José. Mas olhando para esse ponto, a gente percebe que José se tornou governador, mas a morte de José fez com que o povo ficasse escravo na terra do Egito por um período de mais de 400 anos aproximadamente. Deus resolveu levantar um homem por nome Moisés para tirar o povo da terra da servidão para uma terra que manda leite e mel, porque Deus havia feito essa promessa a Abraão. E uma vez que a promessa foi feita a Abraão, Deus então trabalha para o cumprimento desta promessa. Olhando este ponto, nós chegamos à conclusão de que o povo que saiu da terra da servidão, da terra do Egito, não entraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Nem Moisés entrou na terra prometida. Parece que mais uma vez o projeto foi frustrado, parece que mais uma vez as coisas não vão andar e não vai dar certo. Mas quando a Bíblia relata que o povo estava lá preocupado, Deus resolveu falar com Josué. E Deus disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te desanima, não fique parado, não fique prostrado, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que direi a seus pais que lhes daria. Então, Josué, ele é mais um condutor, mas a Bíblia relata que nesse período em que Josué estava permeando sobre a terra e conduzindo o povo, Deus também precisou que o período em que os juízes governassem o povo de Israel entrasse em ação, e assim os juízes começaram a governar. Mas a Bíblia também relata que no tempo dos juízes, quando os juízes desobedeciam a ordem vinda direto de Deus, o povo se afastava de Deus, distanciava de Deus, e os inimigos começavam a vencer batalha e a tomar território do povo de Deus. Então, olha bem, aí eu comecei a observar de que a cada vez que o passo vai dando, ou seja, que o povo vai dando seus passos, também o inimigo vai fazendo com que o povo desanime, com que o povo pare, com que o povo fique frustrado diante de tantas coisas acontecendo. Mas eu cheguei a uma conclusão de que Deus então estava olhando a situação, e também o povo de Israel, percebendo que os juízes não estavam dando certo, que com os juízes não estava funcionando, exceto que o último juiz era um bom juiz, que é nada mais, nada menos do que Samuel. Samuel era juiz da casa do Senhor. Olha bem, a Bíblia diz que o povo chegou e disse para Samuel, quando Samuel está dizendo: eu não vou ser mais juiz da casa do Senhor, eu vou colocar os meus 2 filhos para começar a trabalhar e ser juiz na casa do Senhor. Os anciãos da época disseram: nós não queremos mais juiz, nós queremos agora a monarquia, nós queremos que o Senhor levante monarca para colocar no nosso meio. Nós não precisamos e nem queremos juiz, porque nós somos sabedores de que os países vizinhos, eles têm monarquia e eles vivem muito bem com a monarquia. Samuel se entristeceu muito. Uma vez entristecendo, Samuel vai falar com Deus, e ele disse: Senhor, olha o que está acontecendo, o povo já não quer mais juiz. Olha bem, Deus então, olhando para o coração triste de Samuel, Deus disse: Samuel, não fica triste, não fica cabisbaixo, porque não é você que o povo está rejeitando, mas o povo está rejeitando a mim. Não é você que o povo não quer, é a mim que o povo não quer. O povo está querendo outro governante, mas não quer a mim como governante. A Bíblia diz que Deus colocou Saul como rei de Israel, ele se torna rei das 12 tribos de Israel. É de verdade que chegou um período em que Saul também, ele se distanciou diante de Deus. Então perceba
que tudo que vai colocando, todas as pessoas que vai colocando para fazer a obra de Deus e para conduzir o povo, alguma coisa está dando errado e não funciona. É bem verdade, querido, que então Deus rejeitou Saul. E uma vez Deus rejeitando Saul, Deus então disse para o profeta: desce à casa de Jessé o belemita, porque lá eu já provi um rei para Israel, um homem que é segundo o meu coração. E a Bíblia diz que Davi se tornou rei de todo Israel, ou o segundo monarca de todo Israel. Mais tarde também veio Salomão, sendo ele o terceiro monarca de todo Israel. Mas quando Salomão terminou o seu período de reinado, é bem verdade que ele construiu a casa do Senhor. Aí a Bíblia diz que Jeroboão e Roboão, os dois filhos de Salomão, eles dividiram o reino, porque cada um queria uma cadeira, cada um queria uma posição. Então ninguém queria ficar para trás. Então o reino ficou dividido: 10 tribos para o reino norte, 2 tribos para o reino sul. E povo dividido começou. As 10 tribos não podiam se comunicar com as 2 tribos, as 2 tribos não podiam se comunicar com as 10 tribos. Então houve uma divisão entre o povo de Israel. O diabo queria isso e ele conseguiu fazer, mas Deus resolveu levantar profeta. E Deus levantando profeta para fazer a promessa da unificação do povo de Israel. Olha bem, quando Deus levantou profeta para Samaria, Deus levantou profeta para Judá e Jerusalém. E levantando profeta, Deus estava dizendo do que iria acontecer, que chegaria um governo que ele seria infalível, um governo que ele não seria como os demais, um governo que não iria pecar, um governo que iria conduzir o povo de Israel da forma que precisava ser conduzido de verdade. Mas imagina quem esperava esse governo, quem é? Quem sabe levantava alguns e alguém dizia: será que esse será o governo? Quem sabe que esse fulano será esse governo? Mas o tempo foi passando e nada estava acontecendo. É bem verdade que Deus então vai acendendo então a sua palavra através de profeta, e acendendo mais a palavra através de profeta, nós somos sabedor de que Deus então utilizou o profeta por nome de profeta Isaías para proferir que eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O profeta está dizendo: está chegando alguém aí que é diferente dos que vieram, está chegando aí que está vindo, é o Filho de Deus para mudar a história de uma vez por todas. Olha bem, quando esse profeta proferia isso, quem sabe alguns dos que estavam ali diziam: nada, isso é mentira, nada, isso não vai acontecer. Aí olha bem, quando eu parei para perceber, eu cheguei a uma conclusão de que nós temos na Bíblia Sagrada, regimentada na Bíblia Sagrada, e temos também os eruditos, alguns estudiosos que afirmam que nem todo o livro do profeta Isaías é escrito pelo profeta Isaías. Nós somos sabedores de que quem senta numa mesa teológica para aprender concernente os livros dos profetas vai ser sabedor e conhecedor que até o capítulo 39 foi Isaías que escreveu. A partir do 40 é outro escritor. Mas eu, com uma mente vasta de pregador, eu posso ter o direito de discordar. Olha bem, quando eu li o capítulo 38 do livro do profeta Isaías, a Bíblia está falando sobre um monarca, e esse monarca era temente a Deus. Olha bem, quando você lê, você percebe que Deus resolveu levar o profeta na casa do monarca e disse para o monarca: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Quando você lê esse texto, não parecendo que o profeta estava, que o monarca estava em pecado. A gente até acredita, e quem sabe muitos pregadores já pregou e disse que o rei Ezequias estava em pecado. Quem sabe você já ouviu o pregador dizer assim: Ezequias precisava consertar com Deus porque ele estava em pecado. Quem sabe muitos que estão aqui na minha retaguarda já ouviu isso. E eu, por algumas vezes no começo do meu ministério, eu preguei que o profeta, que o monarca estava em pecado. Mas aí, pregadores, se ele não estava em pecado, por que precisava colocar a casa em ordem? É bem verdade que quando
você lê, você percebe que quando o profeta diz, coloque a casa em ordem, ele virou o rosto para a parede e orou ao Deus do céu. E a oração dele é: Senhor, sabe que eu tenho sido fiel, sabe que eu fui honesto diante de ti, sabe que eu fiz diante do Senhor. Quando você lê isso, você precisa ler capítulo 59 do livro do profeta Isaías, para você compreender o que o monarca está dizendo. Capítulo 59 está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e vosso Deus, para que ele não vos ouça. Olha bem, que é o mesmo profeta dizendo que a iniquidade separa o homem de Deus para Deus não ouvir. Já que Deus ouviu o monarca, isso quer dizer que ele não estava em iniquidade, isso quer dizer que ele tinha comunhão com Deus para Deus ouvir ele. E uma vez que Deus ouviu ele, Deus usou o mesmo profeta e diz: volta e diz a ele que eu vou dar a ele 15 anos mais de vida. Olha bem, isso é muito interessante. Mas quando você lê o capítulo de número 39, você percebe que ele está cantando, ele tem um cântico de Ezequias. É bem verdade que no final do cântico de Ezequias a gente encontra também alguns visitantes que foi visitar o rei Ezequias. Esse visitante foi lá e Ezequias se alegrou tanto com os presentes que receberam, e aí Ezequias começou a mostrar tudo o que tinha. Mostrou, quem sabe, a riqueza, mostrou o palácio, mostrou o ouro, mostrou a prata, mostrou tudo o que tinha. E quando está mostrando tudo o que tem, o profeta chegou diante do monarca e perguntou para ele assim: ei, de onde são esse povo? Eles são da cidade vizinha ou do reino vizinho? Eles vieram lá da Babilônia e veio me visitar e trouxe-me presente e se alegrou com a minha cura. É bem verdade que o profeta perguntou: o que é que eles viram aqui? Aí disse assim: olha, viram tudo, eu não deixei nada encoberto que não pudesse ver. Então o profeta levantou a voz e disse: tudo que foi visto será tomado para a Babilônia. Babilônia vai tomar tudo que foi visto dentro do território de Israel. Aí de repente Ezequias disse: pensava eu que haveria paz nesses dias, pensava eu que haveria alegria nesses dias, pensava eu que esses dias era de bonança, de paz, aleluia. Mas olha bem, aí o profeta diz no capítulo 40, por isso que eu disse que o meu direito de pensar, eu disse que o 40 ainda é o mesmo escritor do 39, porque o 40 diz assim: porque o homem no 39 está triste, o homem no 39 está cabisbaixo, o monarca do 39 está, quem sabe, de cabeça baixa, sem saber o que fazer. Mas no 40 o profeta diz assim: não fica triste não, está escrito: consolai, consolai, consolai o meu povo. Aí no versículo 13 ele diz assim: porque voz do que clama no deserto, preparai o caminho, o ermo do Senhor, ou endireitai veredas ao nosso Deus. Sabe o que ele está dizendo? Fica tranquilo, Ezequiel, você não vai dar jeito na situação, você não vai contornar a situação, mas está chegando alguém aí que está preparando o caminho de um grande homem que vai mudar a história de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, bendito é o Cordeiro de Deus. Quem sabe, meus irmãos, muitos dos que ali estavam não queriam acreditar no profeta, porque antigamente ninguém cria em profeta. Ou, desculpa, a maioria não acreditava em profeta, a maioria não queria nem ver profeta, a maioria tinha medo de profeta. Sabendo que tinha medo de profeta, nós vamos entender quem é que tinha medo de profeta. Lembra que eu disse que o Senhor mandou o profeta Samuel ir na casa de Jessé o belemita. De repente Jessé o belemita, percebendo que é o profeta do Senhor que está vindo, ele gritou e disse: é de paz a tua vida ou não é de paz? E o profeta disse: sim, é de paz a minha vida. Já que é de paz, chega para cá. Se não for de paz, ele tinha direito de dizer: eu não vou te receber na minha casa como profeta. Então as pessoas tinham medo de profeta do Senhor. Agora deixa eu contar um segredo. A Bíblia relata que na antiga aliança o Espírito de Deus não é como nos dias atuais. O Espírito de Deus, ele permeava
estava, só que de vez em quando ele visitava 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo, sacerdote. Segundo grupo, profeta. Terceiro grupo era monarquia, ou antes da monarquia era juiz da casa do Senhor. Só que o Espírito visitava e voltava. Aí o que acontece? Já que o profeta Isaías está pregando e está dizendo, dando nome à cabeça da pessoa, dizendo que haverá alguém que vai pregar no deserto da Judéia e vai dizer que alguém está vindo aí, o Salvador está vindo para salvar a humanidade. Olha bem, um outro profeta, por nome de profeta Joel, ele começou a dar mão na cabeça de muita gente. Por quê? Ele levantou a voz e disse assim: ei, escute o que eu vou dizer. Ei, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e assim por diante. Ele foi falando da forma que precisava falar. Olha o que acontece. Quando ele falou sobre isso, nós somos sabedor de que sacerdote deu mão na cabeça, nós somos sabedor de que profeta também deu mão na cabeça, nós somos sabedor de que monarquia deu mão na cabeça. Por quê? Porque o Espírito não é derramado sobre toda a carne. O Espírito só visita e volta, só visita e volta, só visita e volta. E o profeta diz: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Escute o que eu vou dizer, irmão. Se tinha gente que não gostava de profeta, já tinha panelinha na rua dizendo assim: o profeta mentiu, o profeta não é de Deus, o profeta não está falando verdade, tudo que o profeta está falando é mentira. Escute aqui, meus amados irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui? Você já parou para perceber, no século que nós estamos vivendo, irmão, se você abrir hoje uma rede social, você vai perceber que tem um monte de profeta profetizando: eis que eu sou contigo, eis que eu sou teu Deus e estou te vendo. Tem gente que diz assim: fala mais, profeta, porque eu estou aqui. Aí diz: olha, Deus me fala que está abrindo uma porta da igreja aí. Fala mais, profeta, que eu quero ouvir. Olha, Deus me fala que tem uma porta de emprego grande para abrir para você. Aí se o papai e a mamãe estiver de lado assim: rapaz, o camarada tem preguiça até de levantar da cama, dobrar a coberta, está gastando serviço, eu estou achando que o profeta errou o alvo. Olha bem, meus irmãos, se você olhar, você percebe que profeta que disse: ei, assim diz o Senhor, coloque a casa em ordem, é hora de arrumar a bagunça. A vida assim: não foi para mim não. E eu vou dizer: esse profeta é mentiroso, não falou para mim. Ninguém gosta de ouvir profeta que fala a verdade, mas profeta que bajula tem um monte de gente querendo. Mas eu tenho certeza que aqui nessa igreja ainda tem crente que acredita em profeta de verdade. Quantos acreditam que Deus ainda fala? Deus está aqui esta manhã e dizendo: ainda tem profeta nesse século, ainda tem homem que Deus usa nesse lugar, ainda tem mulher que Deus usa nesse lugar, ainda tem pessoa que Deus usa nesse lugar. Eu creio que no meio das irmãs do ciclo de oração que está aniversariando tem profeta de Deus. Eu creio que no meio dos obreiros ainda tem profeta de Deus. Eu creio que no meio dos irmãos dessa mocidade também ainda tem profeta de Deus e profeta de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Mas o tempo vai passando. Deixa eu acelerar aqui, porque eu tenho, aleluia, aproximadamente uns 40 minutos, mas vou terminar com menos de 25. Aleluia. Olha para você entender. Quando você percebe, você entende que o tempo foi passando e a escassez de profeta foi tomando lugar. A escassez de profeta, ou seja, não tinha mais profeta. Lembra de um profeta chamado de profeta Eliseu? A Bíblia diz que esse profeta estava lá em Samaria, mas a Bíblia relata que chegou um homem leproso e mandou uma carta para o rei, para o monarca, e disse: olha, eu fiquei sabendo que aí tem jeito de resolver o meu problema e me curar. Ali o rei disse: rapaz, será que ele está pensando que eu sou Deus? Será que ele está pensando que eu sou Deus para curar ele? E rasgou as suas vestes. O profeta que estava em Samaria chegou e disse, mandou dizer para esse: diga para o rei que ainda tem profeta aqui em Israel, ainda tem profeta em Samaria, ainda tem homem de verdade que profetiza. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar da escassez, ainda tinha profeta. Eu vou dizer uma coisa aqui esta noite: você sabia que nós estamos vivendo em uma época de escassez de profeta? Mas se você procurar, ainda tem profeta de Deus, ainda tem profeta que profere verdade, ainda tem profeta que não tem medo
Que período é esse? É um período obscuro, onde Deus não falou mais por meio de profeta, onde Deus não manifestou mais o seu poder, onde Deus não manifestava mais o seu espírito, onde as pessoas não tinham mais a presença. Você imagina, você entrava num culto de sacerdote e não tinha presença. Você ia num culto que o sacerdote estava lá, mas não tinha presença na hora da palavra. Se os levitas fossem cantar, irmão, parecia que estava cantando, quem sabe a historinha de 1900 e antigamente, aquela historinha que você escuta na escola, mas não sente a presença. O povo não tinha mais presença. Você imagina, entrava num culto, mas era culto sem presença, saía do culto, mas não tinha presença. Deixa eu te falar, isso permeou-se por um período de 400 anos, sem Deus manifestar no meio da igreja, sem Deus manifestar no meio do seu povo. Mas eu disse que ainda tem profeta que Deus quer usar, mas eu disse que ainda tem pessoas que Deus quer utilizar. Olha bem para vocês entenderem, quando o tempo vai passando, segundo os historiadores, um período chamado, do período em que alguém percebeu que o profeta não existia, ou que não tinha mais profeta para ajudar o sacerdote. Por quê? O sacerdote ia falar com Deus, Deus não queria falar com o sacerdote. O sacerdote queria ver Deus falar, e Deus não falava. Pregador, aonde está isso? Quando você lembra lá do tempo em que o profeta, ou em que o sacerdote ali, eu estava lá em Siló, Deus não quis falar com o sacerdote ali, Deus não quis dar ouvido ao sacerdote ali, Deus não quis manifestar para falar com o sacerdote ali, mas Deus olhou um garotinho e diz assim: vou usar como profeta, vou usar o meu profeta. Deus usou uma criança e foi falar para o sacerdote, foi falar o que estava acontecendo. Aí o sacerdote assim: fala para mim o que está acontecendo. Ele disse: não fala, você não pode deixar. E ele vai falar: olha, Deus está me dizendo que a lâmpada de Israel não vai se apagar, e o negócio não está bom para o lado do Senhor. Olha bem, meus amados, escute o que eu vou dizer aqui. Aí eu entendi que no período em que vai terminando os 400 anos em que Deus não fala mais, imagina, aí tem o culto sacerdotal, são dois grupos de pessoas. Existe o grupo de sacerdotes chamado grupo de Itamar, existe outro grupo de sacerdotes chamado grupo de Eliezer. Esses dois grupos, eles têm que lançar sorte para ver qual é o sumo sacerdote ou sacerdote que vai oferecer sacrifício naquele dia. Olha bem para você entender, o grupo menor é chamado grupo de Itamar. Esse grupo menor ofereceu, então, ou melhor dizendo, os dois grupos vai então lançar a sorte, e quando lançar a sorte caiu no grupo de Itamar. Depois que caiu no grupo, tem que lançar outra sorte para ver qual o sacerdote do grupo de Itamar é que vai oferecer o sacrifício naquele dia. Olha bem para você entender, quando lançou a sorte caiu em um homem de cabeça branca, em um homem que as pessoas dizem: esse aí é o pastor do culto essa noite. O culto não vai ser bom, esse é o pastor que vai oferecer culto. Não, hoje não tem glória a Deus e nem aleluia. Hoje não tem nada. E desde quando? Há 400 anos que não tinha glória a Deus e nem aleluia. Há 400 anos que a glória era para o sacerdote. Há 400 anos que Deus não manifestava. Mas mesmo assim, eles estavam lá. Quem sabe pastor José Maria, quem sabe alguém daquele dia disse: rapaz, o culto hoje vai terminar mais cedo. Daqui a pouco a gente está em casa. Se fosse no século 21, já dizia: daqui a pouco estou vendo Faustão, daqui a pouco estou vendo Silvio Santos, porque o culto vai acabar mais cedo, porque o sacerdote que está ali não tem nada para a gente, não tem nada para oferecer. Mas quando ele entrou dentro do Santíssimo Lugar, a Bíblia diz que ele entrou e o anjo Gabriel resolveu descer no recinto. Quando ele desceu, ele disse: ei, Zacarias, não tema, porque o Senhor acabou de ouvir a tua oração. Não tema, porque a tua mulher chamada Isabel, ela vai dar luz ao filho. Não tema, porque a presença de Deus manifestou naquele dia. Eu tenho uma palavra de Deus aqui esta manhã. Quantos creem que a presença dele manifesta? Você levanta a mão para cima, dá glória para Jesus de Nazaré. Você não sai da casa sem tomar café. Para que aqui brincar de ser crente? Você não sai da sua casa sem almoço. Para que brincar? Você vem para adorar. E a presença dele está aqui.
lugar. Tem presença, olha aí. Tem presença, o Italamanda suja. O Deus do céu está na casa, o Lamanda suja. O Deus do céu se manifesta aqui essa noite. Seja tomado pelo poder dele aqui essa noite. Seja promessa aqui nessa manhã. Seja tomado pela graça dele nessa manhã. Deixa o Espírito Santo te tomar, porque o Deus do céu está nesse lugar. A glória dele se manifesta. Bendito seja o Senhor. E será arrebatada pelo fogo do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja Assembleia não é mornidão espiritual, ela ainda sente o fogo do Espírito. Na Assembleia de Deus ainda tem batismo com o Espírito Santo. Na Assembleia de Deus ainda tem cura. Na Assembleia de Deus ainda tem milagre na parte de Deus. Me chama de louco, não tem nem problema me chamar. Mas eu continuo sendo um adorador do céu, do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus. Zacarias então entrou e o anjo falou. Quando o anjo falou, escute aqui só para você entender. O anjo falou e Zacarias não acreditou. 400 anos sem presença, 400 anos sem Deus manifestar. Agora deixa eu contar um segredo, irmão. Enquanto ele não acreditou, ele falou assim: já que você não creu, meu filho, você vai ficar mudo, porque você não creu. Agora escute aqui, irmão. Todo sacerdote, sumo sacerdote, tem algum sininho na barra das vestes, está entendendo? E esse sino era para só ficar balançando para saber se o sacerdote está vivo. E também tinha uma corda amarrada ao calcanhar do sacerdote, porque se ele morresse lá dentro, ninguém poderia entrar para tirar ele. Tinha que puxar ele pela corda para fora, para colocar do lado de fora do arraial. Agora deixa eu te contar um segredo. 400 anos sem puxar ninguém, 400 anos sem alguém morrer fulminado. Aí tem gente assim: a igreja está no santíssimo lugar, tem tanta unção de Deus que ninguém nem morre aqui. Sabe por que não morria? Porque Deus já não estava mais no meio deles, a presença de Deus já não estava mais no meio deles. Mas olha bem para você entender. Quem sabe passou a hora do sacrifício, já era para ter encerrado o sacrifício. Aí eu penso: quem sabe alguém chegou na cortina do templo, colocou o ouvido na cortina do templo e disse: será que o homem morreu? Porque já passou da hora. E quando olha na cortina do templo e coloca o ouvido, aí imagina, e diz: rapaz, o homem não morreu não. Por que não morreu? Rapaz, eu estou escutando, o homem não está dando glória não. Mas o que você está escutando? Eu estou escutando, está lá, o homem está tremendo na presença de Deus. Está lá, o sininho está batendo, ainda tem presença, mas já passou da hora, não tem problema. O culto está gostoso lá dentro. Você pode sentar, lá tem presença, lá tem a mesma presença que desceu naquele dia, é a mesma presença que desce nessa manhã no meio dessa igreja. Quando sente essa presença do poder e no Espírito de Deus que pode tomar a tua vida, Deus pode te renovar aqui esta manhã. Pode batizar com o Espírito Santo essa manhã. Deus pode tomar a minha casa. Deus pode tomar a tua casa também. Bendito seja o nome do Senhor. Zacarias saiu para fora, meu irmão. Quando Zacarias saiu para fora, escute para você entender. Imagina, eles perguntam: Zacarias, o que foi que aconteceu dentro desse culto, rapaz? Conta para nós a novidade. Imagina Zacarias abrindo a boca para dizer: rapaz, o anjo desceu e falou comigo. O anjo disse que eu vou ser papai. Mas quando ele vai abrir a boca, ele diz: fala para nós, fala para nós, Zacarias. Zacarias, abre, fala para nós. A boca dele não abria para falar nada. Mas o povo diz: rapaz, ele ficou mudo e não fala nada, mas o rosto dele brilha como o rosto de um anjo. Deus manifestou nesse culto. Bendito seja o nome do Senhor. 400 anos Deus não havia manifestado e Deus resolveu manifestar. Agora escute para você entender. A Bíblia diz que no tempo determinado Isabel deu à luz a um filho.
ao menino. É bem verdade que o nome João não tem nada a ver com linhagem de sacerdote. Aí, olha bem, a mulher falou assim: o nome dele vai ser João. Aí as partes dizem: não pode ser João, porque ele é filho de sacerdote. Isso não tem nada a ver com linhagem, ele não pode ser. E ela disse: sim, tem que ser João. Aí eles vão perguntar para Zacarias. Zacarias não abria a boca, irmão. Zacarias resolveu pegar um pedaço de madeira e escreveu o nome desse João. Quando ele escreveu, a boca de Zacarias se abriu. Quem sabe se fosse no tempo de batismo do Espírito Santo, já abriu línguas estranhas e dizendo: Deus manifestou mais uma vez. Oh, bendito seja o Cordeiro de Deus. Esse garoto cresceu no deserto, ele comeu gafanhotos, mel silvestre, aleluia. E olha o que aconteceu: de repente ele apareceu pregando no deserto da Judéia. E quando ele apareceu pregando, o pastor José Maria, parece até a igreja do século 21. Ele começou pregando e disse: vem cá, rapaz, porque tem toalhinha ungida para você comprar. Vem cá, porque tem óleo ungido. Eu nunca vi óleo ungido, mas lá tem óleo ungido para você comprar e levar para casa. Vem cá, porque tem tijolinho para você construir. Imagina, esse era o Zacarias, esse era o João Batista. Não, ele começou a pregar e disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir do Deus eterno? Quem vos ensinou a fugir daquele que te chamou? Escute o que eu vou dizer. Você que está presente aqui esta manhã, você pode fugir do pastor Zé Maria, você pode fugir do líder da mocidade, você pode fugir da líder do círculo de oração, você pode fugir do obreiro da congregação, mas do Deus eterno você não foge, porque a minha Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E quem esconde de Deus, e quem esconde do Todo-Poderoso, ele me trouxe aqui esta manhã para dizer: é tempo de voltar para o Senhor. Prepara, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sabendo que o projeto de Deus continua através da família dele. Deus está falando aqui essa manhã. Deus está falando aqui essa manhã. Escute para você entender. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença dele essa manhã? Quantos estão sentindo? Quantos estão sentindo a presença dele? Se prepare. Se prepare, porque Deus vai tomar a tua vida nesses dias. Se prepare, porque Deus vai tomar a tua vida. Se prepare, porque Deus vai te tomar em profecia. Se prepare, porque Deus vai te tomar em línguas estranhas. Se prepare, porque Deus vai te tomar em interpretação de língua. Se prepare, porque Deus vai tomar a igreja dele nessa reta final, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Oh, bendito é o Cordeiro de Deus. Vamos mais para a gente encerrar. Olha bem para você entender, irmão. Quando João Batista está pregando, um certo dia chegou alguns homens e perguntaram para ele: ei, João, tu és o Cristo que havia de vir? Ele disse: não sou eu. Tu és o Elias? Ele disse: também não sou. Tu és o Jeremias? Ele disse: não sou eu. Tu és alguns dos profetas? Ele disse: não sou eu. Declara-me, por favor, quem você é, porque eu preciso levar a notícia aos meus superiores. Sabe o que ele disse? Ele poderia dizer assim: rapaz, eu sou filho de Zacarias, eu sei que vocês me têm como João, o meu nome é João, mas eu sou da linhagem de sacerdote. Ele poderia dizer, mas sabe o que ele disse? Eu sou uma profecia de 700 anos atrás, que vocês não deram ouvido nela. Que profecia é essa? Eu sou a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu tenho a palavra de Deus aqui essa noite. O que Deus fala vai cumprir. Essa igreja é tomada pela presença dele. Quando já ouviram palavra profética que Deus está levantando pessoa, é Deus dizendo assim: fica tranquilo, quem não acredita vai pagar para ver. Mas eu sou Deus de promessa.
Já tem irmãos com lágrimas nos olhos aqui esta manhã. Já tem gente dizendo assim: obrigado, Senhor, esta manhã. Fala conosco mais um pouquinho. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Fala um pouquinho mais. Deus está falando, Deus está falando. Receba o toque do Espírito Santo. Seja tomado pela presença dele. Seja impactado pela presença dele. O Deus do céu está neste lugar. Aqui esta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu vou enviar outro consolador para estar conosco. Só por alguns dias. Só até eu subir para o céu. Será que é isso que ele falou?
Eu vou enviar outro Consolador que vai estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu já estou encerrando a mensagem só para você entender. Foram para a oração. Depois de 40 dias de ressurreição de Jesus, ele foi assunto ao céu. Primeiro dia de oração, irmão, todo mundo está no fervor, todo mundo está. Segundo dia de oração, ainda vai. Terceiro dia já tem gente assim, estou cansado. No quarto dia já tem gente assim, nossa, estou com o joelho doendo. No quinto dia já tem gente pensando em desistir. No sexto já tem gente até desacreditando na promessa. No sétimo, quem sabe quem diz, será que vem? No oitavo, no nono, e eu fico pensando, pastor José Maria, no 10º dia, que já era o último dia do famoso Pentecoste, que era a festa dos 50. Sabe o que eu imagino se existisse, quem sabe, barraquinha de vender alguma coisa para comer naquela época? Já tinha gente desmanchando as barraquinhas porque já estava dando a hora de ir embora. Já tinha gente desfazendo daquilo que precisava se desfazer porque estava na hora de ir embora. Eu imagino Pedrão no meio da multidão, e aí papai, já está dando o 10º dia, o povo está indo embora, quem vai saber que o Senhor derramou o seu poder? Quem vai saber que a graça foi tomada? Quem vai saber que a graça foi derramada no meio do povo? Imagina 8 horas da manhã, irmão, já tem gente com negócio, com mercadoria dentro do carro. Imagina 8h30 da manhã, os irmãos estão lá orando, já tem gente sentindo um arrepio na espinha, já tem outro sentindo um arrepio no braço. Quem sabe 15 para as 9 da manhã já tem gente já começando a enrolar a língua, dizer, pô, esse negócio está meio estranho. Quem sabe quando dá 9 horas da manhã, o Espírito Santo tomou o cenáculo onde estava reunido, e todos começaram a falar em novas línguas, a profetizar, e Deus tomou conta daquele ambiente, naquele dia, aquela hora da manhã. Sabe o que acontece, irmão? Já tinha gente olhando assim, rapaz, que alvoroço está acontecendo naquela pequena casa, naquele cenário com quase 120 pessoas. Alguém diz, rapaz, é o tal de Galileu, o tal dos Galileus, que andou com o tal de Jesus de Nazaré. Alguém diz assim, então eu sei o que está acontecendo, está falando desse jeito, meio louco assim, porque está bêbado, está embriagado, porque eles eram semi-analfabetos. Pedrão levantando no meio da multidão, disse, rapaz, não tem ninguém bêbado aqui essa hora da manhã não tem ninguém embriagado essa hora da manhã não. Nós estamos tomados pela presença do Espírito Santo, nós estamos cheios do Espírito Santo a essa hora da manhã. Você coloca de pé, então. Aleluia! Meu Deus! Ele começou a pregar, e olha a pregação de Pedro, assim como disse o profeta Joel: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não creram na que João falou? Essa é a outra. Não muito depois desses dias. Essa é a de Joel que está acontecendo não muito depois desses dias. Escute, eu não sei se tem pessoas de outras denominações aqui, mas com todo o respeito, nós que somos pentecostais somos indagados pelo capítulo 2 de Atos, e muito indagados, e quem sabe sem resposta. E alguém me indagou um dia e falou assim: vocês pentecostais não tem respaldo bíblico para falar desse barulho pentecostal. Eu disse, por quê? Atos dos Apóstolos. Eu disse, sim, o que quer dizer? Olha bem, a Bíblia diz que eles pregavam na sua língua nativa. Eu disse, é verdade. E como que vocês dizem que esse negócio de balá, balá, balá e isso pode? Eu falei assim, quantas nações tinha lá? Ele falou assim, olha, tinha 16, com a nativa 17 nações. Eu falei assim, quantas vezes Pedro pregou? Não estou entendendo, eu quero saber quantas vezes ele pregou. Uma vez, tinha quantas nações? 17. Quantas vezes ele pregou? Uma vez.
Então, eu acho que o espírito da interpretação é que estava pegando os ouvidos de todo mundo e falou assim: essa palavra é para você, 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 essa palavra é para você. Ele pregou na sua própria língua, só que o espírito derramou. As pessoas teve um espírito de interpretação da palavra, as pessoas recebiam na sua própria língua, era a interpretação da palavra, era o Papai do Céu falando com ele e a igreja recebendo. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas se alegraram aquele dia que você nunca parei para pensar nisso. Eu disse: pensa a partir de hoje. Se nunca parou, pensa a partir de hoje. Deixa eu te contar um segredo. Você sabia que nós estamos tendo uma narrativa até em alguns tempos da Assembleia de Deus que não precisa mais falar em línguas estranhas? Sim. A narrativa é que não precisa mais ser batizado no Espírito Santo, porque você já tem o Espírito Santo. Sim. Mas a Bíblia diz: ficai em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Há uma diferença entre o Espírito para a salvação e o revestimento de poder para enfrentar o inferno. Oh, aleluia, vocês estão sendo preparados para enfrentar o inferno, aleluia. Porque as artimanhas do inferno são grandes. O diabo tem lutado contra a sua família, o diabo tem lutado contra seus filhos, o diabo tem lutado, mas só revestimento de poder é que vai te dar autoridade para você vencer essas artimanhas, em nome de Jesus de Nazaré. Eu falava em igreja, fiz 21 dias de oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. 20 dias de oração. E terminamos. Só tem uma irmã que foi batizada quando eu fiz o projeto, foi no término da festa. Uma irmã estava lá na cozinha, cuidando da janta. Ela não aguentou poder, saiu da cozinha, veio cá para a porta da igreja. Jesus sapecou ela, batizada com o Espírito Santo, aleluia. Ela voltou para a cozinha falando línguas estranhas. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente está orando com aquela mocidade para Jesus batizar. Escute, tem gente sentindo o renovo de Deus. O irmão Júlio está ali comigo. Ele falou assim: pastor, tem dia que vem na cabeça a língua estranha, mas eu ainda não consigo soltar eles. Rapaz, Papai do Céu está te dando, ele está com medo, rapaz, abre a boca, deixa o Papai do Céu te sapecar, porque ele quer batizar com o Espírito Santo. Eu ainda creio numa igreja que ainda fala em mistério com Deus. Eu ainda creio numa igreja que profetiza. Eu ainda creio numa igreja que tem dons espirituais. Eu ainda creio numa igreja tomada pela presença de Deus. Eu ainda creio numa igreja que Deus usa as irmãs para bagunçar a casa e Deus começa a falar no meio do povo. Eu ainda creio. Quantos creem nessa presença? Quantos creem nessa presença? Quantos creem? Quantos creem nessa presença? As horas já foram embora. O pastor já disse que eu posso ficar à vontade, mas eu sei que vocês têm trabalho. Mas qual é a missão do pastor? E a totalidade da igreja aceitar isso. Eu quero convidar alguém aqui se quer receber batismo do Espírito Santo, mas espera aí. Eu quero saber se a igreja quer. Está disposto? Já são 10 horas. Quem está disposto de novo, levanta a mão. São 10 horas. Pastor, e aí? Aleluia. Quem quer receber o batismo do Espírito Santo, vem cá, porque eu não batizo ninguém, mas o Papai do Céu batiza. Vem correndo. Quem quer receber, vem correndo. Quem quer receber, vem correndo. Vem correndo. Irmão Júlio, não precisa esperar lá na minha igreja não, na nossa igreja não. Você pode vir também. Oh, aleluia. Quem quer receber, vem correndo. Quem quer receber, vem correndo. Jesus pode batizar aqui essa manhã com o Espírito Santo. É manhã de avivamento. Ele pode batizar com o Espírito Santo aqui esta manhã. Eu não batizo ninguém com o Espírito Santo, mas Jesus batiza. Eu quero os irmãos do lado de cá, ó. Os irmãos à minha direita, as irmãs podem ficar à minha esquerda cá, ó. Homem à minha direita e mulheres à minha esquerda aqui. Oh, aleluia! O Deus da promessa está presente aqui neste lugar. O Deus da promessa está presente aqui neste lugar. O Deus da promessa está presente aqui neste lugar. Agora eu vou fazer
fazer uma pergunta que quem sabe um pouco difícil de fazer. Quantos aqui, quantos dos que vieram aqui está buscando o batismo com o Espírito Santo? Quantos está buscando? Quantos que estão buscando? Só os que estão buscando, já está orando para Jesus batizar, estão buscando. Oh glória! Deixa eu te falar uma coisa. Como eu já disse para o irmão Júlio, quando a língua estranha vem na cabeça, dizendo que tinha hora, pastor, que eu ficava com medo de falar porque pensava que era da cabeça dele. Mas o Espírito Santo desce na cabeça, aleluia, ele vai descendo e queimando. E quando sentir vontade de falar línguas estranhas, não precisa ter medo, pode abrir a boca em línguas estranhas. Agora eu preciso de homens batizados com o Espírito Santo aqui no meio dos homens. Cadê? Tem alguém para descer ou para vir lá de baixo mesmo? Homens batizados com o Espírito Santo. Irmãs batizadas com o Espírito Santo aqui no meio das irmãzinhas aqui, das criancinhas, das irmãs. Vem para cá, vai orar com eles, Oh, aleluia. Você vai orar e vai perceber se ele está falando em línguas ou não. Se você perceber que ele ou ela está falando em línguas estranhas, levanta a mão e diz: Jesus está batizando aqui. Levanta a mão e mostra: Jesus está batizando aqui, porque ele vai fazer. Se você crer, ele vai fazer. Você precisa crer que ele batiza. Se você crer, ele vai batizar. Você precisa acreditar. Ai, porque cada manto que mandar, manto e calabachu e de calabandarai, me manda chui de cássia. Abrace com um que não é batizado aí, você que está, você obreiro. Abrace com um. Abrace, isso, você que é batizado com o Espírito Santo, abrace. Isso, as irmãs podem começar a ser usadas por Deus aí, começa. Deixa Deus tomar vocês, irmão, deixa Deus tomar vocês, varão. Deixa o Espírito Santo tomar. Tem 2 jovens precisando aqui, ó. Tem homem jovem que é batizado com o Espírito Santo e quer vir aqui. Vem cá, porque tem 2 jovens que precisam. 2 jovens precisando, vem correndo, porque Deus está na casa. Ele quer batizar com o Espírito Santo esta manhã. Estou precisando de mais um aqui. Mais um aqui, o Espírito de Deus está aqui. Esta igreja é fervorosa, esta igreja é tomada pela presença, esta igreja é cheia do Espírito Santo. Deus começa a batizar com o Espírito Santo esta manhã. Receba, seja tomado esta manhã. Fala em línguas estranhas, deixa o papai do céu te tomar. Receba, seja batizado, seja batizada, seja batizado. Meu Deus. Ramanto que andai a sui decai, uramanto e calabandaraba suia. Receba batismo com o Espírito Santo. Receba batismo com o Espírito Santo. Fala em línguas estranhas. Receba
Meu Deus, batiza com teu Espírito Santo, batiza. Batiza com teu Espírito Santo, batiza. Batiza com teu Espírito Santo, batiza. Batiza com teu Espírito Santo. Batiza com teu Espírito Santo, batiza. Batiza com teu Espírito Santo. Batiza, papai. Batiza com teu Espírito Santo. Espírito Santo, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, deixa Jesus te batizar. Abre a boca, 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 abre a boca. Receba, 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 receba. Jesus batizou, irmão Júlio. Aqui, Jesus está batizando. Jesus batizou. Jesus batizou. Aqui, aqui. Aleluia. Jesus batizou. Oh, aleluia. Receba, receba. Receba, receba. Receba. Receba, receba. Abre a boca, abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Olha aqui, olha aqui. Mais um, mais um, mais um. Jesus batizou. Batizou. Mais um, mais um. Mais um batizado com o Espírito Santo. Mais um batizado com o Espírito Santo. Olha a presença. Olha a presença. Jesus já batizou 3 com o Espírito Santo. 3 com o Espírito Santo. Ele vai fazer. É manhã de avivamento. Avivamento tomou. 4 batizados com o Espírito Santo. 4 batizados com o Espírito Santo. 4 batismo com o Espírito. Com o Espírito. 4. Aleluia. 4 batizados com o Espírito Santo. Batiza, Jeová, batiza. Batiza, olha aqui. Até o cinegrafista Jesus batizou. Até o cinegrafista. Olha, papai do céu da casa. Olha, papai do céu da casa. Batizado com o Espírito Santo, seja tomado pela presença dele. Jesus pode batizar mais essa manhã. Jesus pode batizar mais. Seja tomado pelo Espírito Santo agora, agora, agora. É uma glória de Deus que paira nesse ambiente. É uma
Espírito de Deus está. Ele faz o que Ele quer, soberano. Ele luta sem mudar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Papai, batiza ele com o Espírito Santo, papai. Batiza ele com o Espírito Santo, papai. Batiza ele com o Espírito Santo, papai. A altura bacana para a sua e cai. Receba o poder de Deus agora. Pai, nós oramos no nome do teu filho Jesus. É no nome do teu filho Jesus. É no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não concluí a mensagem, mas eu vou concluir outro dia. A mensagem vai concluir no arrebatamento da igreja. Deixa para a próxima vez. O importante é que Jesus está batizando. E mensagem do Evangelho nunca tem fim mesmo. Que Deus abençoe. E até mais tarde, querendo Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Permaneça aqui, só os que foram batizados com o Espírito Santo. Permaneça aqui. A irmã que foi batizada com o Espírito Santo, permaneça aqui. Walter, Altinho. Ó, o Júlio recebeu a bênção. Maravilha. Cadê o jovem lá? Esse jovem que está sentando aí, vem cá. Só os que receberam, vem aqui por favor. Isso. Só os que receberam o batismo do Espírito Santo. Cadê o Val? Foi batizado com o Espírito Santo. Eu sentia falando língua estranha. Já é. Foi renovado. Irmão, isso aqui é mistério de Deus. Não tem preço. Irmã, a outra irmã. Irmãos, isso não tem preço. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena. Permaneça firme, buscando a Deus. Então, vocês que receberam hoje, não deixe o inimigo roubar o que Deus deu para vocês, não. Porque isso é uma coisa gloriosa. Eu lutei para me receber. Eu lutei, não é fácil. Muitos questionamentos ao contrário vêm à mente. Muitas dúvidas surgem. Mas é o inimigo que traz. Mas vocês foram revestidos do poder para